Boa noite, Brasil. Boa noite, Amapá. Boa noite, mundo. Estamos de volta na segunda temporada do podcast de saúde da sua farmácia preferida, o Mercadão dos Medicamentos. Gente, a gente está muito feliz de estar aqui nessa segunda temporada com conteúdo que vocês de casa pediram pra gente. Eu sou a Daniele Barreto, Mercalover de carteirinha, e vou estar aqui nessa segunda temporada na companhia da maravilhosa Lívia Parente. Tudo bem, Lívia? Tudo, meu amor. Que prazer imenso estar de volta com o nosso podcast, agora melhor ainda na sua companhia. E que convidados incríveis que a gente trouxe para essa temporada, né, Dani? Muito bons. Vocês pediram alguns temas, pediram que a gente trouxesse algumas pessoas, né? E vocês deram uma ordem, na verdade. Nessa segunda temporada, a gente vai falar sobre alguns assuntos que vai trazer muito conhecimento para você aí de casa. E para falar de cuidar da saúde, no tempo da informação, né, na era da tecnologia e da informação, pode ser um grande desafio. Principalmente quando o Dr. Google substitui as orientações médicas. Quando mitos se tornam verdades e fake news são espalhadas por aí. Saúde é o que interessa e para tê-la, prevenir é bem melhor do que remediar. Na segunda temporada do podcast Saúde é o que Interessa, nós vamos falar sobre prevenção. Convidamos profissionais de saúde para ensinar você, que está aí de casa, a evitar doenças com cuidado simples. Então, vamos aprender juntos hoje? Bora lá, Lívia? Simbora. Aí vem a pergunta: é possível a gente prevenir o câncer? Não é à toa que hoje eu estou de verde, porque julho é um mês de conscientização mundial sobre o câncer de cabeça e pescoço. Você aí de casa sabia disso? O Julho Verde, como é chamado, é o mês em que especialistas dedicam-se à importante missão de informar a população sobre a gravidade da doença. E no nosso primeiro episódio da segunda temporada do podcast, nós vamos conversar com a cirurgiã bucomaxilofacial, a doutora Camila Fialho. Seja muito bem-vinda ao podcast Saúde o que Interessa. Eu que agradeço o convite, meninas. Muito bom estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, né? E especialmente agora, no Julho Verde, falar sobre prevenção de câncer de cabeça e pescoço. É um prazer. Obrigada pelo convite. Nós ficamos felizes. E antes de começar aqui, gente, eu preciso apresentar a doutora Camila para vocês, né? Vocês precisam conhecer quem é essa profissional que está aqui com a gente. A doutora Camila é uma profissional super gabaritada, viu? E é importante listar aqui. Ela realizou a sua residência em 2014 com bolsa paga 100% pelo Ministério da Saúde, gente. Isso aí não é para qualquer um, não, tá? Durante todo o curso. Ela é membro, né, do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e também do Instituto Internacional, que desenvolve fomento, ensino e pesquisa na área da cirurgia bucomaxilofacial. Então, ela tem aí, né, associação a grandes institutos, o que é muito importante, né, para se manter atualizada. Atualmente, a doutora Camila realiza atendimento no seu consultório e também em hospital particular e pelo SUS. Seja bem-vinda, doutora Camila. Vamos começar aqui essa conversa. A gente está muito feliz por ter aceitado esse convite, né, para falar de um tema que eu acredito que para muitas pessoas, né, até para a gente, é um tema que é pouco falado, a gente tem poucas informações, né, e o tema dessa segunda temporada é prevenção, e aí a gente vai poder aprender, né, como se prevenir, ou até mesmo como identificar o câncer de cabeça e pescoço. E para a gente entender um pouquinho sobre o câncer de cabeça e pescoço, eu preciso falar sobre as especialidades que são envolvidas no diagnóstico e no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, para que você aí que esteja nos assistindo ou nos ouvindo possa entender também junto conosco. A especialidade que trata o câncer de cabeça e pescoço é a oncologia em conjunto com a odontologia, principalmente nos diagnósticos que envolvem a cavidade oral. Entre outros profissionais, claro, é uma equipe multidisciplinar que envolve toda uma dedicação no diagnóstico e no tratamento. Vai depender do caso clínico de cada paciente, né? Dito isso, eu acho que a gente já pode conversar. Então, doutora Camila, fala pra gente o que é o câncer de cabeça e pescoço. E quando a gente fala de câncer, né, de forma geral no corpo,
nada mais é do que lesões que aparecem com células que estão ali se proliferando, né, crescendo de uma forma totalmente desordenada. Né? O corpo da gente a todo momento está produzindo novas células, né? A gente está tocando várias células no corpo ao mesmo tempo e isso é um processo contínuo. A partir do momento que isso acontece com algum erro, né, por menor que seja, isso começa a ser criado e se desenvolver de uma forma que assim, pode sobrecarregar o próprio organismo. Né? O câncer ele é um tumor, normalmente, né, uma lesão tumoral, que cresce e se retroalimenta e não deveria estar ali naquele lugar. Né? Por isso que ele ainda é um grande desafio o seu tratamento ou até mesmo a sua prevenção com medicações, né, enfim, com uma série de alternativas de cuidado. Eu só queria ressaltar, né, a gente falando sobre essa questão dos profissionais envolvidos no tratamento ou no diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço. Quando a gente fala de oncologia, na medicina existe um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Né? É um profissional dentro do rol dos médicos especialistas em oncologia, que é cirurgião e que vai tratar especificamente desse tipo de câncer, né? Junto com a odontologia, né? No meu caso, a minha especialidade é a cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial, esse nome é enorme, né? Muitas vezes as pessoas me chamam de abuco-maxila, né? Para encurtar um pouquinho o nome. A gente acaba atuando junto com o colega cirurgião de cabeça e pescoço, normalmente para fazer reconstrução, uma vez que, né, esse paciente pensa, tudo que envolve face, mexe com identidade. Né? Acaba sendo muito, às vezes até agressivo, né? Quando a gente pensa numa sequela do que assim, essa retirada desse tumor pode envolver. Então hoje a gente vai atuar no diagnóstico inicial, com biópsias, né? Às vezes sendo o primeiro profissional que vai ter o contato com essa lesão. O paciente passa pelo tratamento, a remoção, se for o caso de uma cirurgia com um cirurgião oncológico de cabeça e pescoço. E às vezes a gente pode entrar em conjunto no mesmo tempo ou depois para reconstruir aquilo que precisou ser retirado. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem uma formação de cirurgia geral e depois ele faz, né, uma subespecialidade dentro da cirurgia de cabeça e pescoço. Mas eu também quero ressaltar que os otorrinolaringologistas também têm um papel importante junto, né, dessa questão do diagnóstico. Porque quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, a odontologia vai agir basicamente, que a gente chama de sistema estomatognático. Mas por que esse nome grande eu não falo só boca? E quando a gente fala boca, às vezes, né, a maioria da população tem ideia de que o dentista só vai atuar dentro da boca. Sim. Né, ou nos dentes, propriamente dito. E não, a gente vai atuar com todo o sistema que envolve mastigar, respirar, deglutir, falar. Né? E tudo isso está dentro desse sistema estomatognático. Mas o colega otorrinolaringologista vai trabalhar mais embaixo um pouquinho, região de laringe, né? Orofaringe, nasofaringe, e às vezes a gente tem lesões que aparecem primeiro nessas regiões e vai ser detectado pelo otorrino. Perfeito. E aí a gente vê a complexidade, né, de uma doença nessa região, né? Sim. Porque já precisa de uma equipe de profissionais envolvidos desde o diagnóstico até o tratamento. Quando você pensa, Lívia, né? Qualquer coisa na boca. Vamos primeiro desfazer a ideia de que a boca serve para comer. Não serve só para comer, né? A gente fala, a gente mastiga, a gente deglute, a gente respira. Sim. Tudo isso passa pela cavidade oral. Às vezes aparece uma afta. Quando aparece uma afta, uma lesão pequenininha na boca, quanto que já é incômodo? Você imagina, né, um paciente que sofre com lesões mais agressivas, né? O quanto que isso debilita o paciente em vários aspectos. Não só fisicamente, porque aí você começa a ter, por exemplo, um câncer de língua, essa dificuldade da alimentação, a dificuldade de falar, né? De se expressar. Sim. O paciente começa a ter uma deformidade na face, realmente, o que impacta ele do ponto de vista biopsicossocial. Então, é realmente uma doença que que precisa de multi, né? Sim, que é multi, que precisa do multi. Vários pontos. Exato. Bem complicado. É mais complexo, na verdade, do que a gente imaginou. Sim. O papel do odontologista, né? Você falou um pouquinho meio que vocês já fazem nesse processo. Sim. Pelo que eu entendi, vocês conseguem estar envolvidos desde o diagnóstico, né? Porque talvez vocês identifiquem isso lá no consultório, também no tratamento, né? Você falou a parte de reconstrução, então, na reinserção dessa pessoa na sociedade, né? Já que tem essa necessidade em alguns casos. Me conta um pouquinho como é o papel de vocês nesses 3 momentos, né? Identificação, tratamento e depois na reabilitação. Eu tive um professor na residência que ele dizia assim, se você é cirurgião dentista, independente de ser cirurgião bucomaxilo, se você é cirurgião dentista, nunca viu um câncer de boca na vida, ele com certeza já viu você em algum momento. Olha só. Né? Por quê? Porque normalmente as primeiras lesões elas vão aparecer na cavidade oral.
pequenas lesões. Não são, o paciente já não chega na fase, né, no estágio avançado da doença. Às vezes é uma lesão pequenininha na língua, uma lesão esbranquiçada, uma lesão que dói, que fica ulcerada, que queima, que quando ele deglute, quando ele mastiga, incomoda, né? O que eu sempre falo para os meus pacientes? Qualquer lesão que apareça na boca, na face, no corpo, de forma geral, e que ela não melhore por ela mesma num período de 14 dias, busque atendimento. Né? Se isso persistir, às vezes você passou uma pomadinha, ela até melhorou, mas ela não sumiu, procure atendimento. Porque a gente já vai passar para um degrau a mais nesse processo de diagnóstico. E muitas vezes o primeiro degrau é a biópsia. Né? Uma coisa também que eu percebo muito que às vezes os pacientes acabam confundindo. A biópsia, ela vai envolver duas fases. Uma fase de cirurgia, onde eu vou lá, removo um fragmento da lesão, se ela for muito grande, né, a gente tira só um pedacinho, ou se ela for pequenininha, eu já removo ela completamente. Isso a gente faz dentro do consultório ou no hospital, é a fase cirúrgica. Sim. Eu retiro essa peça, o paciente vai ter que pegar essa pecinha junto com uma descrição, né? Aos meus olhos, sim, o patologista que vai receber lá no laboratório não viu o que eu vi aqui, então eu preciso escrever para ele exatamente o que a gente viu, junto com a história que o paciente traz. Né? E essa é a segunda etapa da biópsia, tem que levar no laboratório. E aí o patologista vai olhar lá as células, né? Vamos voltar lá no começo, o que é o câncer, né? Vai olhar lá as células para dizer, tem atipia ou não tem atipia, ou seja, é a célula daquele tecido ou não, é uma célula de um tipo diferente. Tá? Então são duas fases. Toda vez que a gente falar em biópsia, é tirar, fazer uma cirurgia, mas é pegar isso aí e levar para fazer um exame. Eu tô falando isso porque às vezes, por exemplo, no SUS, ok, a gente faz tudo no SUS, né? O SUS é integral. Então o paciente vai fazer a retirada e vai fazer o exame no SUS. Mas quando a gente vê essas vezes no paciente particular, né, ou no paciente de convênio, se for principalmente particular, isso vai envolver duas etapas diferentes de tratamento. Então, às vezes, o paciente não se prepara para isso. Sim. Ele pensa, não, eu vou lá porque eu pareceu uma... Eu vou retirar e é o suficiente, né? Exato, é só retirar. Já acabou. Não, vai envolver tirar, mas a gente tem que fazer análise disso também. E o laboratório volta e diz, exato, para dizer o que é. E essa parte da análise envolve diretamente a prevenção, né? Sim. Porque se você já tem um tecido lesionado, mas que ainda é uma lesão pequena, aí a gente está falando diretamente sobre prevenção, né? Prevenir que a coisa avance, né? E quando tratar já está numa fase mais avançada, aí a gente já passa para um custo biológico maior, ou seja, tudo vai ser um pouco mais complexo. Falando de câncer de cabeça e pescoço, a gente sabe que tem alguns fatores que são os grandes, vamos falar assim, os vilões, né? Os que podem determinar o aparecimento das lesões, né? A gente fala muito sobre a questão do cigarro, né? O fumo. Por quê? Porque o cigarro, quando o paciente... a gente tem hoje a questão do cigarro tradicional, né? Que a pessoa acende, além de gerar essa questão do calor na boca, e a gente tem uma agressão por calor, né? Queima, é quente. Você tem também a questão das substâncias químicas, que são né, uma quantidade enorme dentro do cigarro que vai estar em contato com a boca. Né? Tem uma questão de cigarros eletrônicos agora também, que não causa essa questão da queimadura térmica, mas tem a questão das substâncias envolvidas. Né? Às vezes não vai nem dizer o que tem ali dentro que a pessoa está usando. Então, cigarro, o consumo excessivo de álcool, porque o álcool faz uma queimadura química também na boca. O traumatismo recorrente. Muitos pacientes, às vezes, chegam no consultório, doutor, eu mordo muito a bochecha, repetidamente. Pensa, tudo aquilo que é traumatizado repetidamente, né? O que acontece? Elas ali vão se proliferar muito rápido. Toda hora elas vão ter que estar trocando. Aí a gente aumenta a chance disso acontecer de uma forma desordenada. Então, traumas recorrentes, cigarro, o álcool... O papilomavírus, o HPV, tá? O HPV hoje também é um grande agente disseminador de câncer de cabeça e pescoço, né? A gente sabe que o HPV é uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível, então também tá ali. E a dieta, né? Dieta, questão nutricional, se você consome alimentos mais ácidos, se você consome alimentos muito quentes, aqui na região muito apimentados, né? Tudo isso contribui para que você... tudo isso envolve traumatizar repetidamente. Câncer é essa proliferação exacerbada que acontece de forma desordenada. Todos aqueles riscos aumentam quando você expõe o paciente a essa mutação, essa criação, esse volume rápido de células rapidamente. É interessante, né? Você falou aí do morder a bochecha, que é algo tão simples, né? Eu passei muitos anos, eu tinha até feridas na bochecha porque eu tinha bruxismo e não sabia.
sei lá, eu sou ansiosa, nervosismo, eu sentia que eu mordia muito. Até que eu fui ao dentista e comentei com ela, porque eu tava sentindo muita dor de cabeça. E aí ela fez vários bruxismo, aí passou a placa. Nossa, gente, primeira noite que eu dormi com a placa, quando eu acordei, minha cabeça tava leve de um jeito que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu pensei, sério que minha cabeça é desse jeito? Nem lembrava mais. Eu liguei pra ela e falei, minha cabeça tá tão leve que eu não sei, tá diferente. Porque eu fazia tanto que eu passava um dia com isso aqui, meu todo dolorido. Tenso e dolorido. E tanto que você falou aqui, eu passei a boca na bochecha, não tá mais a cicatriz, porque eu acho que eu acabava mordendo. Então, assim, minha vida mudou com uma placa. Com uma placa. Sim. Exato. Vamos entrar um pouquinho, já que a gente mudou um pouco do assunto, o bruxismo. É muito interessante também, né? As pessoas acabam sempre... o bruxismo é ranger dente. O bruxismo... Não. O bruxismo, ele é um hábito. Ele não é uma doença, né? Sabe o CID, aquele código de doença que a gente põe atestado? Sim. Não existe CID de bruxismo. Bruxismo é um hábito deletério, muitas vezes, alguns momentos nem tanto, mas ele normalmente causa prejuízos. E é involuntário. Eu sempre falo para o paciente, é igual quem rói unha. Não percebe que está fazendo. Exatamente. Quando você percebe, você já está fazendo. Né? Antigamente pensava-se também que ele acontecia só à noite. Então, é o paciente que range os dentes dormindo. Não, hoje a gente já sabe que é considerado bruxismo simplesmente o fato de você ficar encostando e apertando, dentes. Né? Exato. O normal, o ideal é que a gente fique com a musculatura da face, que a gente usa para um monte de coisa, em repouso na maior parte do tempo. Você só tem que ativar essa musculatura quando você vai usar o sistema. Sim. Falar, mastigar, deglutir e respirar. Se você não está fazendo nada disso, você tem que ficar em repouso. Se você só encostar, não precisa nem apertar. Se você só... Faça um teste. Se vocês só encostarem o dente, olha como a musculatura já contrai um pouco, né? Quando isso acontece ao longo do dia, a gente chama de bruxismo em vigília. O paciente acordado, fazendo essa musculatura. Sabe o agachamento na academia que você fica parado? O tal do agachamento isométrico. Contração isométrica. Que dói tanto quanto está fazendo várias vezes. Exato, é a mesma coisa. Você está fazendo uma força isométrica. Você está ali apertando. Né? Involuntário. Então... Percebeu o que está fazendo, tem que ter autopercepção corporal. É parar de fazer. Opa, tô apertando. Não. Fecha os lábios, a gente tem que ficar levemente desencostados. Esse é o normal. Então, não tem tratamento, né? Porque não é uma doença, mas tem controle. Sim. Quando acontece de dia, percebeu o que está fazendo, parar de fazer. Existe uma campanha dentro da comunidade odontológica, que é Desencoste Seus Dentes. Olha só, né? Que bacana. Tem alguns colegas, como o Garaniani, né, no sul do país, que fomentam muito essa questão do desencoste seus dentes. E ele ressalta que o paciente precisa de vários avisos ao longo do dia. Porque é que nem a questão de roer a unha. Se você não nota que você está fazendo, ou se alguém não te avisa, você não percebe. Você vai fazer. E é muito isso mesmo, porque depois que eu adquiri a placa, né, eu tinha isso que você falou em vários momentos do dia. Não, à noite eu nem percebia. Era vários momentos quando eu estava tensa, nervosa. E aí eu comecei a perceber, aí eu comecei a usar a placa durante a reunião, trabalhando e tal. E hoje eu não tenho mais necessidade, mas eu não faço. Então, assim, eu aprendi a deixar de fazer. Isso. E principalmente ter consciência, porque eu estou travando meu dente. Exato. E aí relaxar. Mas, fala. Eu acho que às vezes, eu tô falando agora como pessoa, bicho, sim, né? Sim. A gente acaba delegando a nossa saúde pro outro. Sim. Né? Eu tive uma dor, eu vou perguntar a alguém o que tá acontecendo. Mas eu não tiro 5 minutinhos para entender por que eu comecei a sentir aquela dor. Sim. Não tô falando de dor que você bateu, claro. Né? Tô falando de uma dor que vem do nada. Nunca é do nada, né? Alguma coisa descadeou aquilo ali. Mas a gente nunca quer primeiro pensar, refletir. A gente primeiro quer que alguém diga pra gente o que aconteceu, né? É muito comum isso no meu consultório, né? A gente acaba fazendo essa parte de tratamento de dor orofacial. Então, às vezes eu pergunto, mas você faz isso ao longo do dia? Nunca percebi. Você mastiga igual dos dois lados? Nunca percebi. Né? Autocuidado, né? Pedir ao paciente, vamos tentar agora se conhecer. Observar. Exato, né? Conhecer o seu corpo. Tem alguma coisa que você faz que aumenta a sua dor? Ou alguma coisa que faz diminuir a sua dor? Não sei. Olha. Troca, né? Sim. Tratamento em saúde é troca. Sim. Né? O paciente traz e a gente devolve. Traz e a gente devolve, né? E o bruxismo do sono tem que dormir, né? Não tem como ficar pensando se tá apertando, se não tá. Aí o dispositivo oclusal, que é a placa, é um excelente aliado para o controle. Exato. Não, perfeito. Doutora, voltando lá para os fatores de risco. Você pontuou alguns fatores de risco, mas existe fatores de risco genético? Sim. Quando a gente pensa em câncer de forma geral, né?
Obviamente, alguns mais, outros menos, mas sim, o fator genético também é bem importante. Dos pontos que podem... E aí a gente pensando na prevenção, né? Se você tem um familiar próximo, e a gente fala próximo, não é o tio-avô. Sim. Seu pai, sua mãe, irmãos, tios, que já tem um histórico de alguma lesão de cabeça e pescoço, o ideal é que você faça... Ou essa questão da prevenção odontológica, né, a cada 6 meses, a cada ano, ou se já tem pequenas lesões, analisar essa questão dos 14 dias, não melhorou, já buscar o atendimento especializado. Perfeito. Doutora Ana, existe um público específico, um perfil de pessoas que tem mais propensão a ter o câncer de cabeça e pescoço? Quando a gente observa a epidemiologia, né, nota, todas essas pessoas têm um componente genético, mas você tem que ser exposto, né, a um agente. Então, normalmente são pessoas mais velhas, né, 4ª década de vida, homens se cuidam menos, né? São mais expostos consomem mais álcool, consomem mais o cigarro, exposição a HPV. Então, tudo isso a gente acaba vendo homens numa idade ali entre 40 e 50 anos, às vezes são regiões que são mais expostas no corpo também. Então, ponta do nariz, lábio inferior, onde tem exposição solar, que também é um fator, né? A gente pensa em mutação, então energia solar, os raios solares podem, né, causar mutações celulares, então, e a nossa região quase não tem sol. Não. Exatamente. Também a gente tem que ficar atento a isso. Ponta da orelha, ponta do nariz, o lábio inferior acabam sendo regiões que sofrem mais com essa incidência da luz solar. Para a gente tratar a prevenção, né? Você falou aí sobre uma feridinha na boca por mais de 14 dias, já é recomendado que você busque um auxílio médico. Qual seria não sinto nada, não tenho uma afta, tal, qual a recomendação, né? Principalmente nesse contato com o dentista, né? Tem gente que não tem o hábito, né? Eu vou todos os 6 meses, minha dentista, ela manda lá mensagenzinha para mim, pelo menos uma limpezazinha básica, eu tô lá e aí aproveito e faz uma avaliação ali geral. Mas qual é o recomendado? O ideal é que essa visita odontológica a gente recomenda que seja a cada 6 meses. Se você tem histórico de lesões na família, informe o seu cirurgião dentista, né, que você tem, para que ele possa também fazer sempre a cada 6 meses essa avaliação mais minuciosa. E também informe sempre a cada visita se você está exposto ou não a esses fatores de risco, né? Consumiu mais álcool, né, passou a fumar, alguma coisa nesse sentido, sempre informa. A gente também tem essa falsa impressão de que o paciente às vezes passa numa consulta e pronto, aquelas informações ditas naquele primeiro momento não vão mudar. E mudam, né, a todo momento. Às vezes você não consumiu uma coisa, passa a consumir, não se expunha tanto ao sol, mas por qualquer motivo precisou se expor mais ao sol, né? E a autopercepção corporal. Qualquer coisa que tá fora, dificuldade para engolir, nossa, tá doendo, tô engolindo, tá doendo, tem alguma coisa diferente. Mudou a voz, alteração de voz, também é um sinal. O mais importante é você, num primeiro momento, perceber que tem alguma coisa diferente e informar ao profissional que te atende dessa forma preventiva. Entendi. Vamos conversar um pouco mais sobre a parte odontológica dentro do câncer de cabeça e pescoço. Existem problemas odontológicos que podem evoluir para o câncer, uma gengivite, uma cárie, algo que seja teoricamente simples para tratar com o dentista, mas se a pessoa for um paciente relapso, que não tem essa frequência de ir ao dentista de 6 em 6 meses, que não tem esse autoconhecimento também, né, que não tem essa percepção de entender, não, é só uma afta, mas você está com essa afta há quanto tempo, né? Não sei dizer, né? Então, existem problemas odontológicos que podem evoluir para o câncer? Você falou agora em cárie ou gengivite, são problemas odontológicos mais da rotina e que não teriam uma relação direta, de dizer assim, uma cárie pode evoluir para uma lesão. Não, a gente tem uma série de doenças, né, de cistos ou tumores, que a gente chama de odontogênicos, ou seja, eles são oriundos de células lá do tecido do dente, né, se desenvolveram, às vezes o paciente, a boa parte dessas lesões ele nem sabe que tem, às vezes descobre quando faz um raio-x odontológico de rotina e descobre que tem essa lesão. Boa parte delas não tem potencial maligno, mas pode tornar, né? Entendi. Então, gengivite e cárie não faria um link direto em desenvolvimento de câncer, mas vai muito da condição do paciente. Esse paciente que tem uma gengivite, às vezes é uma periodontite, aquela que envolve a perda do osso. Ele realmente foi relapso com a sua higiene oral, né, com o seu cuidado odontológico. Passou a ter trauma repetitivo, é fumante. Opa, já vai ligando um alerta para outras coisas. Vai somatizando, exato, né, o problema. Você vai ter que ter vários componentes juntos para que a gente diga, não, tem uma chance maior de desenvolver.
Mas fazer um link direto, cara, o gengivite pode virar câncer de cabeça e pescoço, aí não. Não. Seria muito radical dizer, né? Exato. Quando pensa em prevenção de câncer de cabeça e pescoço, quais seriam as suas recomendações? Vamos então voltando para os fatores de Sim. risco, né? Exposição solar, o uso do protetor solar, principalmente nas áreas mais expostas. Hoje a gente já tem até os protetores labiais, né? Labiais. Isso, com fator de proteção solar. Visitar regularmente o seu profissional que te acompanha, seja o cirurgião dentista, seja o otorrino, né? Que está ali sempre te acompanhando. Questão da exposição ao álcool, ao cigarro, né? Ter isso daí de uma forma consciente, controlada, né? Pelo menos controlada. Exato. Questão do HPV, fazer seus exames de rotina também, né? Fazer exames preventivos de forma geral, para você se cuidar e ter cuidado com a sua dieta, né? Quais alimentos você consome. A gente tem uma onda agora dos ultraprocessados, que a gente também sabe que, né, são risco para a saúde como um todo. Alimentos muito apimentados, né? Você teve a lesão, tá com uma afta, às vezes é uma afta simples, não é uma lesão, não é uma afta. Mas aí você continua comendo pimenta. Você está fazendo com que seu organismo produza mais células ali. Então, é um potencial, né? Se cuidar. Engraçado, né? Que sempre que a gente fala de prevenção, acaba que de uma forma ou de outra a gente vai ali para alimentação, pro comportamental, né? Pela maneira que você consome. Porque tudo passa por isso, independente da doença, da patologia que está sendo tratada. Se você tem um estilo de vida adequado, que se você cuida com o que você coloca na boca, né? Você vê que basicamente todos os pontos que ela falou diz respeito ao que a gente coloca na nossa boca, né? O que a gente consome. E eu vou te falar, eu acho que é o ponto mais difícil, às vezes, da gente tratar no paciente. O orgânico né? A gente é treinado para isso, para tratar o orgânico, para olhar, né? Para inspecionar, para palpar, para ver que tem alguma coisa diferente. Mas quando você começa a ir para prevenção, e aí você começa a esbarrar nessa questão do comportamento, do hábito, da mudança, né? De alguns paradigmas do paciente, aí vai ficando mais difícil, realmente. Porque a pessoa nunca parou para refletir, você até joga os insights, né? Será que não pode ser isso? Você já observa se você faz isso? Aí a gente leva um tempo a mais, e aí a gente tem aqueles que acatam, que querem realmente, mas a grande maioria, infelizmente, quer que o outro faça por ele. Né? Exato. É a necessidade de buscar uma medicação que vai resolver o seu problema, ou um tratamento ali medicamentoso, ou cirúrgico, você tem que fazer um exame super específico. Mas que não vai mexer com a minha zona de conforto, né? Exatamente. A gente está mais acostumado a tratar, gastar dinheiro tratando, até porque a gente descobre que tem alguma coisa, a gente quer ficar com a saúde em dia, do que escolher, né, mudar de comportamento, que sim é muito difícil, né? Nós somos provas, não é fácil falar, eu vou ser fitness, vou treinar, vou me alimentar bem, não é fácil virar essa chave, mas o quanto a gente economiza em dinheiro, em tempo, em vida. E a gente sabe o que fazer. Sabe, com certeza. Boa parte das vezes a gente sabe exatamente o que a gente precisa de fazer. A gente realmente só não faz. Exato. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Né? O caminho é bem simples. Sim. Doutora, eu queria aproveitar aqui, que eu acho que a gente já falou bastante sobre o tema, né? Mas na oportunidade de estar aqui, queria entender um pouquinho melhor do cirurgião bucomaxilofacial. Assim, eu particularmente não entendo exatamente o que é que você faz, qual é o papel do cirurgião. Eu acho que é uma oportunidade de tirar dúvida de várias pessoas que estão em casa. Com certeza. A gente estava num bate-papo antes de começar. Eu falei, talvez eu seja a especialista mais diferentona que vocês vão conversar aqui no podcast, né? Mas a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia, né? Apesar da gente ter uma boa atuação no ambiente hospitalar, né? A gente trata basicamente todas as questões que envolvem cistos e tumores da cavidade, né, oral e da face, os benignos, obviamente, né? Quando a gente fala do câncer, a gente vai passar lá para o colega da cabeça e pescoço. Né? A gente vai atuar também em frente às reconstruções de face, reconstruções basicamente ósseas da face. Então, pacientes que têm deformidades congênitas, né? Os que têm fissura lábio-palatina, o famoso lábio leporino, né? A gente também faz parte da equipe que vai tratar e reabilitar esse paciente, principalmente na fase onde os dentinhos começam a nascer, ele precisa de osso ali na fenda, onde tinha osso. Ou aqueles pacientes que têm um queixão ou têm um queixinho, né? Tratando a deformidade através da cirurgia ortognática. Distúrbios da ATM, né? Dores articulares na face. A ATM é a única articulação que a gente tem na face. Né? Então, fazendo toda a parte, tanto clínica quanto cirúrgica, desse tratamento das ATMs, os sisos, né? Os famosos dentes do siso, que
né, estão ali sempre perturbando todo o nosso mundo juízo. Passa por eles, todo mundo, se não passou, vai passar. Não chegou a idade ainda, mas... Exatamente. Então, a gente vai lidar com basicamente toda essa fase, essa etapa cirúrgica, né? Esses tratamentos cirúrgicos, assim, mais invasivos que envolvem a odontologia. Como eu disse, a gente vai atender tanto no ambiente do consultório, né, dentro da clínica odontológica, mas também muitos desses pacientes acabam também sendo submetidos a algum procedimento no ambiente hospitalar. Independente da especialidade cirúrgica, nós mulheres somos poucas ainda, né? É uma área muito masculinizada, vamos colocar, né, dessa forma. Dentro da cirurgia bucomaxilofacial, só 25% dos cirurgiões são mulheres, né, no Brasil. Muito baixo. Não, já foi bem pior, a gente já tem aí, eu fico muito feliz quando eu vejo muitas colegas já no meio, né? Inclusive no último Congresso Brasileiro de Cirurgia, a gente teve uma parte do congresso só voltada para as mulheres, para as cirurgiãs, o que é muito bom. Porque, por ser um ambiente, né, e o ambiente do centro cirúrgico, o ambiente dos cirurgiões, por ser muito machista, a gente acaba tendo que ali lidar com todas essas questões que envolvem ser mulher, né, independente do que você faz. Mas quando você precisa ter uma voz ativa, num lugar que tem muitos homens, isso é sempre uma questão. É um desafio. Muito, muito. Quando eu estava na residência, né, lá em Goiânia, a gente tinha 17 preceptores, então eu trabalhava com 17 especialistas dentro do hospital, desses 17, só 2 eram mulheres. E na minha época, só eu era residente mulher. Olha só. Então é sempre uma questão, né? Mas com o trabalho, mostrando o trabalho, a gente sempre consegue alcançar aquilo que a gente almeja. Sim, né? sim. É uma especialidade que muitas pessoas não conhecem, não sabem que existe. Né? A gente consegue fazer alguns tratamentos, não só por via particulares ou no SUS, ou planos odontológicos, mas também por planos médicos, por envolver essa questão dos tratamentos a nível hospitalar. Então, eu tenho uma demanda de pacientes que vêm por convênios médicos que nem sabiam que podiam ser atendidos. Que bacana. Dessa modalidade. Né? E isso é muito bom porque a gente acaba conseguindo atender assim, amplia muito a quantidade de pacientes e da população que a gente consegue atender. Muitos desses pacientes que têm, né, que passaram por alguma cirurgia de ressecção de câncer de cabeça e pescoço, como eu falei para vocês, são cirurgias grandes, né? E muitas vezes várias cirurgias, né? Várias cirurgias, são cirurgias agressivas e que muitas vezes deformam o paciente, né? Você tem um câncer de língua, você vai remover a língua. Você tem um câncer na mandíbula, você vai remover a mandíbula ou parte da mandíbula. Então, esses pacientes vão ficando com sequelas e sequelas graves. A cirurgia bucomaxilofacial também entra nessa parte reconstrutiva. Graças a Deus, a tecnologia está aí, ajuda a gente muito. E hoje a gente tem uma série de artifícios para tratar e reabilitar esses pacientes que perderam partes da face. Né? Sejam com próteses, assim como prótese de joelho, prótese de quadril, a gente também tem prótese de face. Tá? Hoje, inclusive, próteses que já vem com os implantes dentários, então o paciente sai 100% reabilitado da cirurgia. E tem uma especialidade da odontologia que chama prótese bucomaxilofacial. Ela não é a prótese odontológica, ela não é a cirurgia bucomaxilar, ela é prótese bucomaxilo. Faz prótese ocular, prótese de orelha, prótese de nariz. Que legal. E eles também agregam muito. São pouquíssimos no Brasil, acho que em Belém a gente tem um serviço que atende, né? Mas também é incrível o trabalho que eles desenvolvem e ajudam muito a reabilitar esses pacientes de câncer de cabeça e pescoço. E eu imagino que o fato de você ser mulher também gere um conforto em pacientes que são mulheres, que tenham esse tipo de problema que a gente sabe que incapacita, né? E é tão voltado na questão da autoestima, né? Sim. Porque o nosso rosto é o nosso cartão de visitas, né? E quando a gente já tem um problema que você sabe que vai te afetar uma região tão importante como o rosto, eu imagino que as suas pacientes mulheres devam se sentir extremamente mais confortáveis, né? Diante, claro, que de uma situação de saúde, de um problema de saúde, já se sintam mais confortáveis por você ser mulher. A gente também acaba atuando frente aos traumas de face, né? Então, boa parte do nosso atendimento hospitalar e de pronto atendimento hospitalar está voltado para esses pacientes que sofrem traumas de face. Né? Muitas mulheres, infelizmente, a gente tem essa questão de feminicídio, agressão mesmo, né? Do companheiro, de um filho, de um pai, enfim. Né? Isso infelizmente ainda é muito recorrente dentro dos nossos pronto atendimentos, né? E sim, é muito mais, eu acredito que elas se sintam muito mais acolhidas por estar ali recebendo um tratamento, né? Um atendimento por uma mulher, isso com certeza. A área de cirurgia
Buco, né? Ela aqui no Amapá, como é que está hoje, né? Em termos de profissionais? Nós somos poucos, né? Somos poucos ainda. Eu não sei te precisar hoje exatamente quantos nós somos. Mas a gente tem alguns colegas aí que já estão há bastante tempo no Amapá, desenvolvendo trabalhos extraordinários aqui, né? Dr. Moisés Pereira, doutora Patrícia Lenora, são pioneiros no Amapá, nesse tipo, né? E elevam muito o nome da cirurgia bucomaxilofacial no estado, né? Por muito tempo ficaram atendendo no Sistema Único, né? De Saúde, desenvolvem um trabalho belíssimo dentro do SUS. E aí essa nova leva também de profissionais está chegando e a gente tenta sempre que possível pedir para eles estarem junto com a gente para trazer toda essa bagagem que eles têm desses 20 anos aí de cirurgia bucomaxila. Muito bom mesmo. Bom. Perfeito, né, Lívia? Muito conhecimento aqui de uma área realmente que é completamente nova, pelo menos para mim, eu acredito que para muita gente que está de casa. Aprendemos muito com a doutora Camila. Doutora, a gente aqui no Mercadão, a gente acredita que prevenção é a melhor forma da gente não ter que partir para a doença, evitar uma doença e se cuidar, né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para o público de casa, falando de prevenção, não só no caso do câncer de cabeça e pescoço, né? Que é o tema agora do mês de julho, mas também de uma forma geral, uma mensagem para as pessoas sobre prevenção. Eu acho que fazendo até um compilado de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar para o público de casa é você realmente tirar um tempo para você. Né? Se observar, se enxergar, se cuidar, né? E quando eu falo um tempo, é realmente um tempo de relógio. Eu tenho muitas pacientes que eu pergunto, mas você tira um tempo só para você? Eu digo, não. Que seja 15 minutos do seu dia para fazer uma atividade que te distrai do mundo. E eu não estou falando de tela, né? Não adianta celular, não adianta Netflix, nada que não vai te prender em você, vai te prender em outra coisa, né? Eu não sei o que é, cada pessoa tem uma coisa, tem paciente que pinta, tem que borda, tem que cozinha, tem que cuidar de planta. Tem que ser uma atividade que te distraia do mundo para que você comece a refletir sobre você mesmo, sobre os seus hábitos, sobre aquilo que você acha que está mudando no seu corpo, que está diferente, né? Que está incomodando de alguma forma. E a partir daí você definir o que você quer para você, né? Se cuidar, o primeiro passo é você querer, né? Faz parte da cura querer ser curado, né? Perfeito, eu acho que fica aí uma mensagem muito importante, né? Eu mesmo fiquei aqui refletindo muito do que ela falou, né, durante a entrevista, esse fato da gente não saber nem dizer, né, os sintomas e os sinais que a gente tem simplesmente por não prestarmos atenção em nós mesmos. Sim. Então, acho que isso é uma reflexão aí que cabe a cada um que está ouvindo agora, ou que está assistindo, pensar, porque eu acho que realmente, né, quando você ativa o seu autocuidado, você consegue ter uma prevenção aí 360, olhando para todos os lados, né? Olhando para dentro, olhando para a gente. Com certeza. A importância dos profissionais no quesito do diagnóstico, né? Do alerta, é fundamental, mas é como a doutora Camila falou, a gente precisa passar a informação correta dos nossos sintomas, do que a gente percebe que está acontecendo de errado com o nosso corpo, para o profissional que a gente está buscando ajuda. Né? Então, muitas vezes a gente se depara com essa correria desenfreada da nossa vida, em que a gente não consegue nem perceber há quanto tempo que a gente está gripado, que a gente está com uma afta, ou que a gente sentiu uma dor de estômago, né? Você vive nessa correria. E essa questão da correria, né? Às vezes o profissional até vai conseguir tem técnicas, né? Mas vai demorar um pouco mais. Você vai perder um tempo. Entendi. Aí, né? Se você chegasse já, né, com essa questão do autoconhecimento, olha o caminho que você encurta, né, para você tratar de forma mais rápida também. Um diagnóstico mais precoce. E quando a gente está conversando sobre câncer, o tempo é crucial, né? Com certeza. Com certeza. Não espere. Se qualquer coisa está diferente, você percebeu que está diferente, não melhorou com 14 dias, busque o tratamento especializado. Perfeito, gente. Então, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Olha, a doutora Camila, ela pode voltar aqui várias vezes. Então, se você quer saber sobre outro assunto, tem algum tema que para você é importante tratar, sobre odontologia, sobre a área maxilofacial. Tá, gente, uma hora eu aprendo. Se você quiser saber mais alguma coisa, manda mensagem nas nossas redes sociais que a gente compartilha com ela. Ela também tá ali, super ativa nas redes sociais. Fala o seu @ pra gente aí. @DRA, doutora Camila Fialho. Pronto, vocês podem deixar ali perguntas. Tem muitas dicas, muita orientação sobre saúde no Instagram dela, gente. E lá vocês se manterem informados. Para te acionar, para se consultar, como é que faz para ter acesso?
Então, eu vou deixar um telefone de contato, né? Que aí, através desse telefone, a gente consegue passar todas as informações que o paciente precisa, que é o 98409-2442, esse lá é o WhatsApp, da forma que você quiser contatar. A gente vai deixar na tela, gente, mas se você estiver escutando aí... E os nossos arrobas aí, né? Basicamente o mesmo, DRA Camila Fialho, em todas as redes sociais. Perfeito, muito obrigada, doutora Camila. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês. Me chamem mais vezes também. Sim, tem muito assunto aí pra gente falar. Você foi falando aí, dando spoiler do episódio, da outra episódio. A gente foi só ali gravando o que a gente tem para conversar mais na frente. E com certeza o direcionamento do público que nos assiste, o direct que a gente recebe de você dando dicas, dando informações que querem ouvir, perguntando sobre profissionais, a gente está tentando trazer, a gente tem uma quantidade grande de sugestões de bate-papo que a gente pode trazer aqui no podcast. O podcast é feito por quem está nos assistindo, por quem está nos ouvindo, né? Vocês que falam. Gente, começamos em grande estilo. Eu falei que temos uma profissional gabaritada para essa abertura da segunda temporada. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas, no canal do YouTube ou no Spotify, se você prefere escutar. Então, até mais. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente até agora. Tchauzinho, gente. Tchau. Um beijo e até a próxima quinta.